Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis, mais uma vez para a segunda parte da aula de História dos Estados Unidos. Enquanto que a primeira a gente foi da formação, a formação mais mítica norte-americana, agora nós temos também a parte responsável pelos Estados Unidos do século XIX. E a gente começa com a Segunda Guerra de Independência e vamos até a doutrina Monroe. Na verdade, a doutrina do Big Stick, desculpa. E aí, o que foi a Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos, que durou de 1812 a 14? Ela está no contexto das guerras napoleônicas, que se estendeu do Império em 1804 a 1815. É a segunda etapa da Era Napoleônica. Era N. E aí, é importante lembrar que a Inglaterra teve sua punição, vamos dizer dessa forma, com o bloqueio continental, que foi uma tentativa de sufocar economicamente a Inglaterra. Aí para tudo. Tu tá estudando até aqui. Tu não lembra, ou tu não sabe que foi o bloqueio continental, tá estudando tudo errado, pô. Porque a gente já teve aula sobre isso. Você precisa dar uma lembradazinha. A França queria sua hegemonia e controlar a Europa, não conseguiu invadir a Inglaterra. Então ela acaba dizendo, olha, nenhum país pode comprar ou vender da Inglaterra, eu estou determinando assim, eu sou Napoleão, eu sou super poderoso dessa época e tudo mais. E aí quem comercializasse com a Inglaterra seria punido. A gente tem dois países importantes nesse contexto. Portugal, porque a família real vem para o Brasil nesse contexto, ainda sairá vídeo sobre isso, a depender de quanto tu estiver assistindo esse vídeo, e no caso da Rússia, que foi determinante para o fim do conflito, a gente já falou disso mais para frente. Quando eu menciono agora a Inglaterra nesse contexto, a Inglaterra ela vai se sentir pressionada, obviamente, e ela vai começar a prender navios norte-americanos. Então, estou falando de navios estadunidenses, minha gente. Na verdade, né, dos Estados Unidos. Esses navios, a Inglaterra via um navio comercial dos Estados Unidos. Aí pegava o navio para ela e também os seus tripulantes, ou seja, aqueles indivíduos que estão ali cuidando do navio, o capitão, o marujo e tudo mais. Para quê? Para auxiliar a Inglaterra na guerra contra Napoleão. Então, peraí, Diego, deixa eu ver se eu entendi. A Inglaterra já tinha seus navios de guerra. Isso. Os Estados Unidos estavam indo lá para a Europa comercializar ou fazer qualquer coisa. Exato. Aí esses navios eles eram sequestrados e anexados à frota inglesa. Exato. E a Inglaterra fazia isso a troco de quê ou com que justificativa? Ela dizia que é o seguinte: vocês são meus. Como assim? Pois é, somente em 1783 foi que veio o Tratado de Versalhes e o reconhecimento. É como se a Inglaterra estivesse dizendo aos Estados Unidos: ó, vocês têm que pagar aí os impostos pelo que vocês causaram a gente lá atrás na guerra. Então são justificativas, obviamente, falhas, mas que, obviamente, incomodou muito. Isso aumenta o nacionalismo dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque você está tendo aí justamente a antiga nação dominadora, a antiga metrópole, roubando literalmente os navios de guerra de sua nação. Então aquela coisa de, a gente não se protegeu tão bem, os caras estão aí, a gente ainda está fragilizado. E aí conseguem existir, ou existem inúmeros eventos que irão terminar na paz eterna de Gandhi. Isso determinou algumas fronteiras no que hoje é os Estados Unidos. E normalmente é assim que eles cobram em prova, né? Porque essa determinação de fronteiras é importante. Vamos voltar bem rápido no slide passado, que eu queria mostrar para vocês isso aqui. Ó. A grande questão é como é que essa tripinha vermelha, aqui ó, na América do Norte, ela vai virar aquele continente todo. Então vamos dar uma olhadinha. Uma das questões está justamente aqui, ó, essa parte que eu vou pintar. São chamados Grandes Lagos. E a paz eterna de Gandhi irá justamente negociar em relação a esses grandes lagos. Vamos voltar aqui. Como é que ficou conhecido, então? Ela determinava que a região dos grandes lagos era a zona neutra, de maneira que a parte mais ao norte iria permanecer com a Inglaterra e no futuro a gente sabe que é o Canadá e o sul seria a área ou zona de controle
dos Estados Unidos. Agora sim eu posso chamar Estados Unidos. Por quê? Porque já se passou o processo de independência. E aí, eu queria dar um dado que eu acho super interessante, que em 100 anos, o século XVIII, então vamos pegar os 100 anos, 1801 a 1900, é o primeiro e último ano do século, a população dos Estados Unidos salta de 7 para 80 milhões. Por que acontece isso, Diego? Não pode ser só por reprodução. A justificativa para esse aumento exponencial só pode se dar por uma forma: migração. Essa região se tornou a região das grandes oportunidades. E por quê? A grande marcha para o oeste entre 1803 e 1890. Uma política de incentivo do governo norte-americano para que se ocupe regiões ao oeste das antigas 13 colônias, ou das primeiras 13 colônias. A função básica, no modo da economia, a exploração de ouro e a criação de gado em regiões das planícies centrais. No meu mapinha, essa área mais aqui, ó, verde. Esse é o território anexado e gradativamente ele vai sendo conquistado. Posteriormente, também essa área que vai ser comprada da França. Essa área que teria uma cor mais mostarda. Deixa eu apagar os grandes lagos aqui pintados. Pronto, vamos voltar. E aí, o que é que eu tenho aqui? O problema é, no início da colonização ali em 1620, muitos indígenas não conseguiram resistir ao processo de ocupação e eles acabam recuando para a região mais interiorana. À medida que vai chegando o século XVIII, os XIX, que são os 1800, e a partir de 1800 começa a haver uma grande migração desse povo para dentro do território do oeste, eles adentram as terras dos povos indígenas. E aí esses povos eles são literalmente dizimados. Existe aqui uma política genocida por parte do governo norte-americano que eles fazem questão nos livros de história dele de fingir que não aconteceu, e quando mencionam eles dizem que foi uma obrigação divina da parte dele. Por isso que esse assunto ele está num contexto também de imperialismo. Aí o aluno que entende um pouquinho de imperialismo, ele vai dizer, ó, imperialismo não é o domínio de nações europeias sobre regiões da África e da Ásia. Pois é, normalmente é isso. Só que esse é um imperialismo que forma o território dos Estados Unidos. Então é como se fosse um imperialismo interno. E aí, para que essa situação fosse compensada, em 1830 foi criada uma reserva indígena em um território. Eu sempre esqueço qual é o estado, então agora eu vou dar uma filada aqui para vocês. Eu não lembro se é Oklahoma. Eu acho que é Oklahoma. Deixa eu ver aqui. Quem é aluno meu aí, pessoal Desculpa aí, galera. Tive que fazer dessa forma. É o território de Oklahoma, não é isso? Putz, nem tá aparecendo aqui. Enfim. Daqui a pouco. Oklahoma, isso mesmo. Território indígena seria o território de Oklahoma. Deixa eu botar aqui que a Trilha das Lágrimas e essas reservas indígenas, tá? Formada aqui no território de Oklahoma. Ô Diego, por que tu não decorou isso aí? Galera, toda vez eu esqueço. Toda vez eu esqueço. Então fica aí a ideia, né? Eu não consegui decorar não, juro a você. Eu não botei também no slide, aí ficou a ideia. O que aconteceu? Eles pensaram, os indígenas estão sendo um desafio. A gente precisa então arrumar um jeito. O que a gente vai fazer? Então vamos criar um local que eles possam ir e a gente obriga, ó, quer ter direito, tu tem que estar ali dentro desse território. Então 72 tribos foram forçadas a ser transferidas de qualquer lugar que eles estavam. Então muitas vezes você tinha tribos que estavam nessa região mais ao norte, ou tribos que estavam nessa região mais seca, ou até mesmo, enfim, porque Oklahoma fica mais ou menos aqui, se eu não estiver enganado, e deixa eu só confirmar isso para vocês. Eu acredito que seja isso mesmo.
Ele está mais central, ele está perto do Texas. Então, ele está aqui, ó. Então, essas tribos elas foram obrigadas, obviamente, a migrar para essas áreas, justamente porque os colonos achavam que tinham esse direito de fazer esse tipo de ação. Então, esse episódio ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas, e a gente tem aí relatos de levas e levas e levas de indígenas que fizeram esse processo. A intenção ou o objetivo da Marcha para o Oeste era sim a parte econômica, era sim a parte financeira, mas também chegar ao Pacífico. Eu acho que esse Pacífico aqui tem que ser com o P maiúsculo, porque eu estou falando do Oceano Pacífico. Então, desculpa aí o erro no slide. E isso irá consolidar a autonomia. Os Estados Unidos não precisa mais depender de ninguém. Ele tem autossuficiência em relação às suas produções econômicas. Ele agora só precisa vender para outros países em relação aos países da Europa, que ainda ficavam codependentes de outras regiões e tudo mais. Então, os Estados Unidos criou seu isolamento, de certa forma, ou sua independência econômica, financeira, política em relação à Europa. Em relação ainda aos indígenas, eles usavam a desculpa do destino manifesto. Destino manifesto é, sem sombra de dúvidas, uma ideia de caráter religioso. A religiosidade ela vai ser usada aqui como se fosse um destino, ou seja, uma obrigação que se manifesta. Essa coisa do manifesto seria uma coisa de uma providência divina. Igual a gente viu o Pacto pela Liberdade, que é feito ou firmado pelos grandes puritanos do Mayflower. Então, os estadunidenses eles foram escolhidos para levar o progresso e a civilização, eu queria botar um C aqui, ao continente americano. E olha que não é um direito, é um dever. Olha a ideia de obrigação. E quando eu digo isso, quem são os estadunidenses? Isso aqui é aquilo que eu falava de novo. Eu vou voltar lá para o primeiro slide, dar um salto. Que é o quê? O branco, cristão, principalmente o puritano. Então vamos voltar lá para o Destino Manifesto. Pronto. Então esse estadunidense é o branco, cristão. E aí esse grupo puritano. Eles vão se dizer os fundadores dos Estados Unidos. Não a parte política e ideológica, que são os pais fundadores lá atrás da independência. A gente fala especificamente desse grupo voltado para a questão de elemento humano, ou seja, uma coisa mais genérica, não uma parte política necessariamente. E os índios eram inferiores e deviam se submeter à autoridade ou sofrer as consequências. É a prática da violência. E aí a gente tem de novo a palavra genocídio aparecendo aqui, dos índios da América do Norte. A gente tem esse quadro famosíssimo, eu nunca consegui uma qualidade desse quadro boa, mas aí é por preguiça de ter procurado. Esse quadro ele é fantástico para explicar o Destino Manifesto, ele representa o Destino Manifesto. Eu vou passar aqui mais ou menos uma linha, porque desse lado aqui eu tenho o lado leste da costa leste dos Estados Unidos. Ó. São as antigas 13 colônias. Quando tu pega o mapa, tu tem justamente isso, né? O leste do lado direito e o que vai para lá o lado oeste. Tanto é que eu digo assim, galera, ó, quando tu tiver com dúvida, o leste ele tá com a setinha, é um L apontando para onde ele tá, né? O leste é para lá. E aqui você tem a costa, ou seja, aqui é o mar e o símbolo do progresso. O homem branco avançando para o oeste. Então, ele representa também a marcha para o oeste. Quando essa marcha ela ocorre com o ideal religioso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma Mariana.
Essas personagens femininas, quase divinas, quase puras, né, o branco, elas são comuns desde a Revolução Francesa num contexto de uma estética do romantismo. O romantismo aqui é a estética. E essa Mariana, ela representa aqui a liberdade. Ela pode representar, em muitos casos, o ideal de república, mas nesse caso é de liberdade mesmo. Bom, e o progresso, mais uma vez, mas eu não vou botar ele aqui não, a civilização. Tiveram alguns alunos que conseguiram ler o que estava escrito aqui. Eu confesso a vocês que eu vou ficar devendo para vocês o que está escrito no livro. Normalmente é a Constituição ou a Bíblia Sagrada. Só que, salvo o melhor juízo, esse daí ele é um livro sobre teorias e conhecimentos, ou seja, é como se fosse um livro mais voltado para o cientificismo. Vamos aos elementos do progresso. Eu tenho aqui elementos da segunda revolução industrial. Como, por exemplo, a estrada de ferro e a linha que está saindo justamente da mão dela, olha. A linha de energia. Então, estrada de ferro. São os trens, obviamente. E aqui a energia, ou linhas de energia. Então, ficou aí a ideia para vocês. As próprias carroças, aí já não é necessariamente segunda revolução industrial, mas olha o elemento branco que eu falava para vocês aqui. Ó. Ele está cultivando a terra, está arando a terra. O norte-americano, o estadunidense, ele tem orgulho de mostrar esse trabalho. Isso é uma coisa que vai ser até um pouco diferente do Brasil. E principalmente esse elemento, o nortenho, né? Aquele que vem da parte mais ao norte da colônia, da agricultura familiar e tudo mais. Isso vai ser importante até num outro elemento que eu vou mostrar para vocês. E eu queria que vocês vissem aqui que aqui, se esse lado leste é o lado civilizado, a marcha para o oeste ainda encontra a barbárie. E o que ele encontra na barbárie, Diego? Seria justamente o não civilizado. Você tem ainda o selvagem como elemento. No caso aqui, esses bisões correndo, os índios correndo em uma situação de medo, com a chegada do homem branco. Isso aqui ó, é um urso, viu, galera? Isso é um urso, pessoal. Da primeira vez eu pensei, demorei aí a entender, parece um cachorro, ele está olhando para trás. Até os animais mais selvagens, como o urso, eles acabam encontrando esse tipo de situação. Dentro do contexto da Marcha para o Oeste, é interessante a gente lembrar de alguns elementos importantes, como é o caso, por exemplo, de filmes de Velho Oeste, são os famosos The Western, famosos ali na década de 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. Talvez seu pai conheça pelos famosos filmes de Bang Bang. E o que acontece sempre é, a história ela é meio que um roteirozinho, né? Sempre é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você tem uma área que está sendo ocupada por esse elemento branco, existe algum confronto com os indígenas, ou aquela área já foi toda pacificada sobre a ótica indígena, e gradativamente o que vai acontecer é que existem ali elementos de... A lei é o homem branco que chega armado, a lei é quem tem a arma. O problema é que vai existindo uma criminalidade com o passar do tempo, desse próprio homem branco colonizador, até a chegada da lei, que seria o Estado, que é a figura do xerife, que vai tentar controlar aquela região. E aí ele pacifica de vez, né? Então, primeiro eu tenho que pacificar contra o índio, só que surge a própria mácula do homem branco, que seria a criminalidade, o domínio, uma espécie de milícia mesmo que se forma ali naquela região do oeste, e posteriormente a chegada do Estado efetivo, que seria o xerife. E aí as leis começam a valer. Então, fica as observações aqui para vocês, para que fique interessante. Se eu não me engano, eu tenho aqui índios ou pessoas acorrentadas. Eu preciso ter com calma isso, porque eu tenho que tentar melhorar essa imagem para as aulas futuras. Eu me recordo que eu comecei justamente a mexer nessa imagem durante a pandemia, acrescentar essa aula
nos meus slides. Eu não dava aula com tantos detalhes assim, não. Mas através da necessidade acabou sendo possível. Um último elemento aqui, que também é um recurso estético, é que todo lado onde está a civilização em torno da Mariana, né, que é essa figura feminina que tem essas representações, você tem a área clara. Então aqui eu tenho a iluminação, o claro, em detrimento do escuro. É uma imagem até que remete a alguma coisa assim, não é um ambiente muito legal esse ambiente escuro, e que está chegando a luz e o progresso vem a trem com linhas de energia, entre outras coisas mais. Isso é o destino manifesto, é a justificativa do elemento branco de por que ele faz o que faz no Oeste. Aqui você tem sua obrigação de decorar, isso aqui não tem que eu explicar para vocês não. São as regiões, a Louisiana comprada de Napoleão em 1803 por 15 milhões de dólares, a Flórida foi comprada da Espanha, o Alasca comprado da Rússia, tem as datas, os locais, e o que é interessante são justamente as guerras hispano-americanas, ou um elemento das guerras hispano-americanas não, desculpa, as guerras contra o México, seriam os territórios que foram anexados. O que eu queria que vocês entendessem é que normalmente, quando se trata de uma relação com a Europa, usa-se a diplomacia. O que seria diplomacia? É negociação, compra, acordos, tratados. Quando eu falo de um país latino-americano, aí você usa a violência ou a intimidação. Pelo menos nesse processo. Então, essas regiões, elas são anexadas através da violência, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah, Nevada, e o Tratado de Guadalupe Hidalgo, ele vai encerrar justamente a guerra com o México, que começou aqui em 1848. Então, ela é o Tratado de Paz. E quem perde a guerra, no caso o México, é necessário também o obrigado a ceder ou a pagar os impostos. Com esses tratados, a partir daí, os Estados Unidos conseguem de fato chegar ao Pacífico. Olha que dessa vez eu botei o Pacífico com P maiúsculo. Então eu tenho essa configuração aqui para vocês. É óbvio que eu, se fosse vocês, eu não decoraria. Olha aqui, ó. Território cedido pelo México em 1848, é o Tratado de Guadalupe. Territórios mexicanos anexados em 1845. Primeiro veio o Texas, aqui, ó, 1845. E aqui foi anexado através de guerra também. Ainda tem um território mais abaixo, aqui é Gadsden, sei lá, comprado pelo México comprado do México em 1853. Essa partezinha aqui, ó. Hoje é o Arkansas, salvo melhor juízo, o Arizona, 1853. Esse aqui, rosinha, é 1848. Então, essa área todinha aqui era território mexicano. E aí o México foi obrigado a ceder ou a vender. E quando eu boto ceder, lembre sempre dessa hipótese, né? Que hipótese, Diego? A situação de que com os países da América Latina, os Estados Unidos conversa mais grosso. Isso vem ou advém de que em 1823, veja que eu dei um salto, né? A gente foi, voltou, ficou instituído a doutrina Monroe, que é uma política de relação internacional dos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vai se relacionar com os outros países? E aí o James Monroe, presidente dos Estados Unidos da época, ele determinou o seguinte, ó, vamos combater o Congresso de Viena, porque o Congresso de Viena é uma afirmação. A gente ainda vai ter aula do Congresso de Viena da semana que vem, do absolutismo. Na semana que vem, imperialismo. Eu tenho que ver então como é que eu vou organizar o calendário. Enfim, o absolutismo é uma visão que morreu ou deveria ter morrido na Revolução Francesa. E o que é que o Congresso de Viena, o absolutismo, quer? Recolonizar. Controlar novamente territórios da América. Então os Estados Unidos, não, eu não quero isso não. Então a geopolítica, que é a disputa territorial,
nas Américas contra essas potências europeias, porque o Congresso de Viena é uma relação da Europa com o que ele queria que fosse aqui as Américas, os Estados Unidos, não. A América, essa primeira palavra América se relaciona ao continente, é para os americanos. Aí aqui eu tenho dupla interpretação. A primeira, americano, os estadunidenses. Ou seja, o povo dos Estados Unidos é quem manda aqui, rapaz, nas Américas. Não vem, não. E o segundo, que é o que eles querem que a gente pense que é, mas na verdade não é que é o continente americano, é para o povo do continente. Quem tem que resolver os problemas da América são os americanos. Só que eles usam a palavra americano como sinônimo de o povo dos Estados Unidos. E aí por isso que muitas vezes os historiadores preferem chamar americanos o povo da América, das três partes da América, norte, central e do sul, e o que hoje a gente chama de americanos deveria ser estadunidense. Então, às vezes a gente comete até esse ato falho. Então, se eu possível, eu vou me controlar e estadunidense seria o termo correto. Pessoal, eu vou fazer aqui uma adaptação. A gente já está com 26 minutos de vídeo. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, na parte 2, e vou acrescentar uma parte 3, que é da Guerra Civil para frente. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos bons estudos. Acompanhe aí o vídeo 3 e os demais vídeos no canal. E curte e compartilha para dar aquela moral. Até mais.